Afinal, o que a tecnologia representa para a vida das pessoas comuns? Como os algoritmos podem influenciar o nosso dia a dia? Com essa entrevista que nós vamos iniciar agora, vamos mostrar uma série de assuntos para o público, mostrando o tamanho do ecossistema de tecnologia do Triângulo Mineiro. A ideia é mostrar que entender de inovação deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para qualquer cidadão. O Minas Tecnologia e Inovação, MTI, reúne empresas, empreendedores, pesquisadores e instituições ligadas à inovação, buscando fortalecer o ecossistema tecnológico mineiro, estimular novos negócios, aproximar universidades e empresas e contribuir para a formulação de políticas públicas para o setor. Um dos objetivos de nossa entrevista é mostrar que tecnologia não é apenas para programadores e gente da área, mas um fator que influencia empregos, educação, saúde, agronegócio, indústria e qualidade de vida. Bom, ninguém melhor do que o Fábio Felice Neto, Fábio Rafael Felice Neto, cofundador e CEO do Minas Tecnologia e Informação, para nos guiar nessa conversa tecnológica e, sobretudo, muito humana também, né, Fábio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arley. Um prazer estar aqui com o senhor e, bom, fazer parte dessa nova estratégia, né, de alcançar mais pessoas. Isso. Que é o nosso grande objetivo. Beleza. Bom, Fábio, para a gente começar, o que é exatamente o Minas Tecnologia e Inovação e qual que é a sua missão? Certo, vamos lá. O Minas Tecnologia e Inovação, o MTI, é um hub de inovação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso objetivo é ser praça para os atores que compõem o ecossistema. Então, o ecossistema de inovação da cidade, ou de uma região, ou de qualquer lugar, são todas as pessoas e todas as empresas e iniciativas que compõem o cenário de inovação. Uhum. E um hub vai ser onde elas se encontram, onde elas fazem negócio, onde elas têm as suas empresas sediadas e por aí vai. Então, o MTI é um ator dentro do ecossistema e ele tem como missão criar um ambiente mais fértil possível para que as pessoas possam se interconectar, para que elas possam gerar negócios, né? Gerar inovação, gerar progresso ou em qualquer nível possível. Então, o hub seria a conexão. Nós somos o espaço para a conexão. Uberlândia pode ser considerado um dos principais hubs tecnológicos do país? Sim, e nós temos números para isso, né? Nos últimos anos, o cenário de tecnologia da cidade ele vem se desenvolvendo muito rápido, né? O Uber Hub, que é o nosso ecossistema, ele já tem mais de uma década de existência, então sim. Ele já é bem maduro, né? A nível nacional e até nível internacional, poderia dizer. Vem sendo reconhecido pelos principais atores a nível nacional como um ecossistema muito importante, e aí o MTI vem nascer junto, né, com esse movimento de crescimento. A gente nasce da minha visão na época de que precisávamos de um lugar para se encontrar, né? O Uber Hub já funcionava muito bem, claro, sempre funcionou muito bem, as pessoas são muito bem intencionadas no ecossistema, e na minha visão, naquele momento, tinha espaço para um espaço um pouco mais flexível, não ligado a... Não que isso seja um problema, mas não ligado a nenhuma instituição, seja pública ou privada. Sim. Nós somos uma empresa e ela tem um objetivo de trazer todo mundo para perto. O que diferencia essa... Como é que vamos dizer? Esse ecossistema de inovação de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em relação ao resto do Brasil? É. Tá, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida porque ela é muito longa e muito multifatorial. Eu diria, né, na minha visão, que nós temos uma tempestade perfeita aqui. Nós temos uma cidade que é muito bem localizada geograficamente no país. Né? A gente é o meio do caminho entre a capital financeira e a capital política do Brasil. A logística que é muito bem feita, né? Então, assim, nós temos grandes empresas do setor logístico alocadas aqui desde sempre. Nós temos telecom aqui, local, então universidade muito forte no local também. Então, tudo isso, mais a boa vontade ou muita vontade dos principais empreendedores que vieram
40, 50, 60 anos já trabalhando, né? As grandes empresas aqui da cidade fizeram com que o ambiente ficasse propício. Então, dizer, é importante ter muitas universidades, é importante a gente ter um governo aberto ao diálogo e é importante a gente ter infraestrutura, né? Hoje, Uberlândia ela é muito famosa por ter uma infraestrutura, por exemplo, de internet ímpar comparado ao resto do Brasil. Uma infraestrutura de água e esgoto ímpar comparado ao resto do Brasil. E, obviamente, isso tudo faz com que as pessoas se sintam confortáveis para empreender. E aí a gente gera um ambiente de maior, né, ebulição dessa vontade e tal. Acho que é bem por aí. Eu não colocaria tudo nos últimos 5 anos, sabe? Na minha visão, Uberlândia é um projeto de 80 anos aí já. Né? Então a gente tem uma sucessão de boas escolhas ao longo do tempo que culminaram no que a gente está... Eu estou colhendo fruto do que alguém plantou há 20, 30, 40 anos atrás. Sim. Com certeza. Eu me lembro quando surgiu o primeiro grande computador aqui em Uberlândia, foi no Martins, Armazéns Martins, no Atacadista na época, ainda hoje, um dos maiores do Brasil, que foi uma... impressionante. Na época, né? Pô, o tamanho do computador. E eles tiveram, ao longo do tempo, várias medidas, por exemplo, de facilitar o financiamento de computador para as pessoas que trabalhavam lá. Então, tudo isso vai... O seu Alair Martins, ele foi muito visionário, né? Que eu lembro que ele distribuiu o tablet para todos os vendedores dele. E aí, mesmo... fora da velha guarda, né? Vamos pegar as indústrias novas, as multinacionais que estão aqui na cidade. A gente tem hoje Ambev, Cargill, BAT, temos várias indústrias muito grandes aqui. E todas elas muito portas abertas a nos conhecer, muito portas abertas a compartilhar conhecimento. Inclusive, nós começamos há pouco tempo, não tem tanto tempo. O nosso que você fala é o MTI. O MTI. Ir até essas empresas, conhecer elas a fundo, que é uma parte do nosso trabalho, mas também sugerir que elas visitem umas às outras. Então, na semana passada, eu fui com pessoas da Cargill conhecer a Ambev. Então, isso traz um movimento, um compartilhamento de boas práticas que faz muito sentido. Afinal de contas, eles não são, ainda que fossem, tá? Eu sou mais aberto, ainda que as pessoas são... Concorrência. Ainda que fossem concorrentes, eu acho que é válido. Claro. Mas eles não são. Aí, ou seja, não tem nenhum impeditivo para que isso aconteça e esse compartilhamento é muito saudável. Das pessoas que estão trabalhando numa empresa, entenderem o que as outras estão fazendo e começar a compartilhar boas práticas de inovação, de produção, do que quer que seja, o que quer que elas queiram compartilhar. Quando a gente fala muito de inovação, de tecnologia, as pessoas mais leigas, inclusive eu também, muito tempo pensei dessa forma, falou em tecnologia, a gente lembra de startup. Não é só isso, né? Não, de forma alguma. A princípio, assim, eu já começaria... Eu gosto de ser bastante pragmático com isso. Startup não é nada de diferente. Startup é um nome que se dá para um tipo específico de empresa, mas ela tem CNPJ como todas as outras, ela funciona, ela paga impostos, ela faz tudo como qualquer outra empresa. A gente categorizou uma modalidade específica para ficar mais fácil de entender. Então, se a empresa é de base tecnológica, ela tem uma escalabilidade muito, muito fácil ou muito rápida, ela pode ser caracterizada como startup. Então, até o próprio conceito de startup, ele oscila. Tem empresas que consideram startup, por exemplo, no máximo uma empresa que tem 2 anos de idade. Porque o certo seria ela deixar de ser startup. Né? Startup é uma fase. Sim. É uma empresa de base tecnológica, de crescimento rápido, aí tem vários conceitos, mas o ideal é que ela passasse por esse momento e se consolidasse como uma empresa convencional. E aí, fazer inovação não está necessariamente ligado a startups. Por exemplo, a empresa de impressão 3D que tem aqui no MTI. Sim. A Raft 3D. A Raft 3D é uma empresa de tecnologia bastante interessante, porque é uma coisa muito nova, impressão 3D, todo mundo está olhando para isso. Isso, é bacana. E ela não é uma startup. E ela não será uma startup. Ela não tem escalabilidade programada, não tem como, porque ela depende da máquina para operar. Sim. Eu até brinco falando, né? Se chegarem 10 mil clientes lá na porta, eles não serão atendidos. Porque não dá. A máquina, eu tenho que esperar a máquina produzir. Então, a startup ficou muito associada ao digital por isso. Porque o digital nos permite uma escala que o físico não permite normalmente. Então, eu acho que não precisa necessariamente existir essa ligação entre inovação e startup. Inovação
né, a própria palavra diz, né? Fazer algo de uma maneira diferente. Né, trazer algo de novo, uma oxigenação diferente ao que você está fazendo. Bacana essa explicação sua, porque até então muita gente pensa que startup é aquela coisa, né? É um grupo de pessoas pensando, realizando coisas ali, que de repente vem alguém que ajuda financeiramente, que são os anjos, né? Ou Os investidores no geral, aquela né? coisa toda. Mas isso funciona ainda com os investidores, né? Funciona, mas funciona para a empresa convencional também. Essa que é a questão. Eu acho, é muito importante a gente tirar um pouco, desmistificar um pouco. A ideia dessa série que a gente está começando hoje aqui é exatamente essa. É desmistificar um pouco que tecnologia é coisa para nerd. Não, Não é eu por acho aí. que não é bem por aí. E, inclusive, isso gera limitações. Como por causa do MTI, a gente tem contato com centenas de startups todos os dias, né? E o que a gente mais vê são startups com uma base tecnológica muito legal, mas que elas não estão preparadas nem para vender. Não tem CNPJ, não sabe como emitir uma nota fiscal. Olha só. São coisas que, né, se a gente for na indústria mais convencional do mundo, é assunto superado. Todo mundo sabe fazer isso. E às vezes o cara da startup, ele tá tão focado na tecnologia, porque ele também tem esse estigma, né? E aí ele se esquece que existe um outro lado. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com uma empresa de software que me relatou que tem dificuldade comercial. Olha só. Ela falou, eu não sei vender, eu não sei precificar, por exemplo. Então são coisas que, quanto mais a gente tira essa barreira, mais fácil fica para todo mundo se desenvolver. Por exemplo, eu entendo que eu não tenho a capacidade técnica e total e de experiência de me comunicar tão bem quanto o senhor faz a vida toda. Então, eu tenho que me aproximar para que a gente possa compartilhar isso. É o que mais faz sentido. Né? E esse é um ponto... Mas tenha certeza, são parênteses. Claro. Você tem muita competência em comunicação, pelo que você está mostrando aqui. Obrigado, eu agradeço. Você está dando um show. Não, ótimo, fico feliz. Mas a questão que eu fico pensando quanto menos barreiras tivermos, mais fácil fica essa comunicação. E é natural que as tribos criem suas linguagens. Assim como o boleiro tem a linguagem do boleiro, o jurista tem a linguagem do jurista, o cara da startup tem a linguagem da startup, o programador tem a linguagem do programador. Eu tenho certeza que vai existir um jargão de comunicação do rádio que o senhor vai saber que eu não sei. E é natural. Então, o nosso trabalho MTI é diminuir esse muro. É fazer com que ele fique cada vez menor para que, por exemplo, um radialista e um programador entendam o que eles podem fazer juntos. Ou um cara que vende picolé e um cara que vende IA. Porque não existe essa barreira mais. Todo mundo está usando uma maquininha de cartão de crédito. Todo mundo está usando uma IA no telefone. Todo mundo está usando um serviço de mensageria. Então, não tem como ter essa barreira. Até o pessoal fala bastante, né? Mas a IA vai tomar os empregos, né? Um buzzword aí. Mas quais empregos que ela vai tomar? A Revolução Industrial também tomou vários empregos. Mas ela criou outros novos, outras modalidades de se trabalhar. Né? Ou simplesmente diferentes. Eu nem vou pela qualificação. Eu concordo com o que o senhor está falando, mas talvez nem isso. Coisas que não existiam, né? Coisas que são novas. Problemas que são novos. Não existia fraude no telefone até existir o telefone. Então agora tem alguém que analisa fraude no telefone. Tem alguém que conserta uma lâmpada. Quando a lâmpada não existia quem consertasse a lâmpada. Então são coisas que vão... E aí nós temos um ganho muito grande, porque essa digitalização acelerada que nós estamos passando, ela gera muita oportunidade. Se a gente voltar 30 anos no tempo e for na padaria, na esquina, ia ter uma pessoa vendendo um pão com um caixa manual. Hoje ela passa cartão, ela aceita Pix, ela tem Instagram. Era caderneta, né, anotando? Era uma caderneta. Deve haver. Exatamente. Agora, como ele tem tantos sistemas, eu tenho uma empresa para fazer o sistema do cartão, eu tenho uma empresa para fazer o sistema do Pix, eu tenho uma empresa para fazer o Instagram e uma empresa para ajudar ele a gerir o próprio Instagram. Então, eu gerei, parece, a grosso modo, eu gerei mais oportunidade do que eu tirei, sabe? E eu acredito muito nisso. É uma relação de emprego mesmo, né? De oportunidade de trabalho. Sim, é uma constante evolução do mundo mesmo. Né? Ô, Fábio, essa coisa de startup, de tecnologia, não é coisa para jovens só, né? Que muita gente pensa assim,
Eu me lembro, eu repito isso aqui de vez em quando, que eu estive lá na RD uns anos atrás, em Florianópolis, e tinha uma meninada lá, cabelo vermelho, cabelo azul, aquela coisa, né? Parecia tudo menino. Assim, 16, 18 anos, os mais velhos tinham 20 e poucos. E eu, a gerente de lá, me mostrando o RD, eram na época, né, 8 andares, aquela coisa super tecnológica, bonita toda a vida. E eu falei, o que essa meninada está fazendo aí? Ela falou, estão trabalhando. Eu falei, trabalhando como? Não, eles trabalham assim. Quer dizer, o moleque dele sentado, encostado numa parede, né? Olhando para cima assim, de repente, um lá no fundo, lá, assim, dava um grito. Ela falou, descobriu alguma coisa. Então, eu não sei, isso faz parte do jogo, né? Eu diria que isso é mais cultural do que da startup. Né? É uma revolução cultural, natural. Assim como há 20 anos atrás, as escolas não pensavam... quando eu estava na escola infantil, não existia uma discussão se o celular pode ou não ser usado, porque ele não era disponível. Agora ele é disponível, a discussão passou a ser válida. Porque a criança, né, a princípio não deveria ter uma rede social, algumas têm, decisão dos pais e por aí vai. Então, são demandas novas, mas elas são muito mais culturais do que comerciais. Então, vamos lá. Um programa de rádio, ele pode ser uma startup tranquilamente. Se isso que a gente está fazendo aqui agora, vamos pegar uma situação hipotética. Eu falo um absurdo muito grande aqui, e por isso viraliza. E aí as marcas vão querer colocar, ou não, né? Dependendo da bobeira que eu falar, colocar o nome delas aqui. É um crescimento rápido, é digital, tem escalabilidade, é uma startup. Mas tem perenidade esse tipo de... Não sabemos. Essa que é a questão. Bom, vamos lá, vamos pegar um caso grande. O que aconteceu com a Cazé TV. Era um streaming. Sim. E um comentário, né, em live, e o cara é extremamente eloquente ali, interessante, engraçado, e foi juntando gente, as marcas falaram, eu quero estar aí também. É uma nova fase da comunicação, né? A comunicação ficou tão pulverizada que eu não preciso de ter formato padrão. Eu preciso ter o que você gosta. Eu gosto de assistir vídeo que a pessoa tem o cabelo vermelho. Não tem problema, eu acho. Porque a barreira geográfica, ela acabou. Então, eu vou achar 1%, mas é 1% de quantas pessoas? Se for a população do Brasil inteiro, sustenta o canal. Né? Então, tem essa relação. Eu sinceramente, eu não acredito que tenha um impedimento técnico ou formal de idade ou de formato e tal. É muito mais a questão cultural. Que às vezes a gente tem uma versão ao novo, né? Quando ele é muito novo. Tem cliente para tudo, né? Tem cliente para tudo. Você acha que a inteligência artificial está mudando praticamente todos os setores da economia? Como é que o MTI acompanha essa transformação? Nosso objetivo é estar sempre junto com o que está acontecendo. Então, as mudanças estão acontecendo toda hora, né? Não é nem todo dia. Não, é toda hora. E coisas novas sendo lançadas a todo momento. Com relação especificamente à inteligência artificial, eu ouvi em algum podcast, e eu concordei bastante, que ela se assemelha à invenção ou a descobrimento, né, da descoberta da eletricidade. O quão importante ela é, o quão impactante tudo isso passa a ser. Porque, se a gente for pensar, no fim do dia, todas as relações comerciais humanas, elas se resumem ao mercado persa. Eu quero vender algo, você quer comprar algo, e a gente vai conversar, ou vai tentar se comunicar, e a gente foi criando métodos e tecnologias e produções para que isso ficasse mais robusto. Sim. Certo? E aí entraram as máquinas. Só que a máquina tem um limitante muito grande, que é como eu faço a minha interface com a máquina. A interface homem-máquina é um problema. Então, quando você vai lá no Turing, ele pegava os fusíveis, a gente usava válvulas para poder fazer a máquina entender o que eu quero. Cartão perfurado depois botões, depois dos botões as telas. Então, a gente foi fazendo uma melhoria na forma como eu comunico com a máquina. Eu preciso que a máquina entenda o que eu quero que ela faça. A calculadora é tão boa quanto a pessoa que está digitando a conta que está fazendo. Se ela fizer uma conta errada, o resultado sai errado. E aí, quando
o LLM explodiu, né? A IA generativa, que é o ChatGPT, ou a Claude, ou o que é que seja, esse que conversa com você, eu tiro a barreira de interface humana. Porque o humano passa a mandar a informação do jeito que ele quer. Eu falo, eu escrevo errado, eu escrevo do meu jeito, com as minhas gírias e tal, e o algoritmo dá um jeito de entender. Então, o que acaba acontecendo? Lá do mercado persa era 1 para 1 a relação. Eu ia lá e queria te vender um quilo de sal. Quando a tecnologia ficou grande, robusta, eu passei a fazer 1 para muitos. Eu crio uma empresa que vende na internet e eu crio um padrão que todo mundo vai tentar seguir. Então, por exemplo, né? Eu crio um contrato que é um formulário, todo mundo vai seguir o mesmo contrato, eu não faço nada específico. Então, a gente se adapta à plataforma. Eu entro lá e ela fala, ó, você vai ter que digitar esses parâmetros desse jeito para você usar a minha plataforma. Agora, com o IA, eu tiro essa barreira. Me fala do jeito que você quiser, a gente resolve de cá. E aí, é como se fosse o 1 para 1 de novo, só que agora para todo mundo. Né? Então, realmente, tecnicamente falando, é uma revolução muito grande. Muito. Você falou uma coisa interessante aí, que às vezes eu escrevo errado, a IA entende, vai dar um jeito de entender aquilo lá. Sim. Dessa forma, você acha, então, que o nosso ensino formal das escolas, por exemplo, partindo lá do básico, que não tem uma qualidade muito boa, todos nós sabemos disso, né? E esse pessoal que está vindo aí, oriundo desse ensino fraco, Sim. pode ter alguma dificuldade para formular os prompts, por exemplo, para a inteligência artificial? Com certeza sim, né? A gente tem uma barreira agora, não é mais o botão que eu tenho que apertar, né? A relação é muito mais complexa. Eu preciso estruturar algo a nível semântico e léxico, lógico, raciocínio, para que a coisa funcione, né? E a gente já está vendo isso acontecer, né? Tem muitos erros e tal, e muitos problemas relacionados a isso. Então, não imagino que a gente está nem próximo e nem é o objetivo de substituir ou fazer qualquer coisa com relação à educação formal. Quanto mais repertório nós temos, leitura, de conhecimento, mais fácil vai ficar da gente trabalhar com a tecnologia nova, né? Agora tem que usar isso, né? Com certeza. Tem que ler. Tem que ler. Você acha que o Brasil está preparado para competir internacionalmente nessa área? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Mas aí a gente precisa definir o que é competir, né? Primeiro. Porque se a gente falar que, olha, nós vamos produzir microchip, não, nós não estamos preparados para competir. Então, eu acredito que o cenário macroeconômico, ele tem nuances diferentes, né? Se eu quiser plantar batata no Japão, eu vou ficar frustrado, porque ele não tem área agricultável suficiente. Então, o que eu imagino, que na minha cabeça faz muito sentido, nós estamos preparados sim, até o mercado brasileiro é bem visto mundialmente, a gente tem infraestrutura e tal, mas obviamente tem um longo caminho pela frente. Tem mão de obra suficiente para atender isso? Boa pergunta, boa pergunta. Tem sido um desafio, mas o desafio não é por falta de pessoas, é por falta do básico, educação formal. Até nós mesmos, né? Nós MTI, quando a gente vai contratar... É triste a gente constatar isso, né? Quando a gente vai contratar, eu me preocupo muito mais com a forma que a pessoa pensa, conversa, aquela habilidade de tratar o novo e tal, do que a educação formal, às vezes. Não, eu quero um curso específico disso que ele vai fazer. Porque a gente ensina, não é problema. A maioria das empresas tem até seus próprios métodos de ensinar. O grande problema pensar é muito difícil de ensinar. Porque ela é um trabalho constante de vida inteira. Porque, às vezes, a solução ela não é óbvia. Ela vai estar num livro de filosofia, ela vai estar em outro lugar. Então, esse repertório é o que eu acho que falta. A gente, por querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu quero, ao mesmo tempo, fazer curso, ao mesmo tempo jogar um jogo, ao mesmo tempo ver um filme, a gente acaba não fazendo nada. Nessa área de aprendizado de tecnologia, por exemplo, raciocínio lógico e matemática são fundamentais. Com certeza, com certeza. Principalmente agora, depois da linguagem computacional, né, da LLM, IA, aprender a linguagem mesmo não tem muito sentido, porque quem vai fazer o código mesmo é a IA, né? Você precisa só explicar para ela a lógica. Então, o raciocínio lógico e a matemática é a fundamental.
A parte mais técnica de qual letra usar ou qual expressão usar, a IA vai decidir sozinha. Eu acho que o básico é, de novo, né? Voltamos para o mesmo ponto. A estrutura tem que ser a melhor parte. Bom, além da formação técnica, eu fiz Uhum. uma cola aqui para não apanhar muito. Além da formação técnica, quais competências humanas passaram a ser mais valorizadas com essa coisa de tecnologia, de IA e tudo mais? Olha, são dois pontos que eles são quase que diametralmente opostos, né? Que eu vejo com mais valor. O primeiro deles é a humanização. Porque quanto mais o computador faz as coisas para mim, mais eu tenho tempo para me relacionar com as pessoas. Então, esse aspecto mais humano, ele é muito importante. E no diametralmente oposto, né? Pensando no jeito de pensar, assim, eu diria que o raciocínio crítico. Porque a maior parte das bobeiras que a gente vê que acontece com IA, casos grandes e famosos de coisa que vazou, que a IA fez errado e tal, é falta de ler. A IA produziu uma coisa, eu vou conferir. Eu vou saber se tá bom, se não tá bom. Vou criar parâmetros para testar isso antes de mandar, né, para o mercado. Então, o pensamento crítico, eu acho que ele é crucial para navegar. Né? É a apuração daquilo que foi feito. Eu fiz uma palestra há umas 3, 4 semanas atrás no Instituto Projeto de Vida, que é um projeto bem interessante. Quem não conhece, deveria conhecer. E aí, falando sobre pensamento crítico. E aí, eu fiz uma brincadeira com o pessoal lá, que foi, eu entrei num site de notícias, peguei a notícia mais absurda que estava lá pra gente analisar e pensar. E aí, depois de analisar, pensar, discutir com a turma lá e tal, que eu revelei pra eles que o site era mentira. Eu fiz o site também. O site não existia. Então, assim, a gente, às vezes, parte de premissas que não são reais, né? Então, o pensamento crítico é maior que isso. A gente precisa se afastar um pouco do problema, olhar o panorama para tentar entender e, às vezes, duvidar de uma coisa que... na verdade, as grandes revoluções, elas vêm disso. Da quebra do status quo. Mas para quebrar o status quo, você tem que dar um passo para trás para você enxergar ele, né? Se você estiver lá dentro afogado, não vê, tudo é paisagem. Né? Então, acho que a gente precisa... Esse é um ponto que, pelo menos eu, quando eu vou fazer uma entrevista para contratar alguém, é crucial. O raciocínio crítico é o mais importante. Uma coisa que muita gente pergunta, às vezes, ontem mesmo uma pessoa ficou sabendo que a gente ia falar sobre isso hoje, tal. O senhor lhe pergunta para ele o que tem a ver essa tal de tecnologia, startup, inteligência artificial, essa coisa toda, com a minha vida particular, o meu trabalho, o meu lazer, o meu futuro. Sim. O que tem a ver isso? Eu diria que tudo, né? Quando a gente... Vamos lá, vamos substituir por um momento, como eu tinha falado, IA por eletricidade. Sim. O que a eletricidade nos trouxe? Ela nos trouxe a possibilidade de transportar alimento a grandes distâncias, por causa da refrigeração. Então, a logística se tornou mundial, o mundo se tornou um só, por causa da eletricidade. Senão, não é possível. Porque como é que eu vou comer um queijo suíço aqui? Ele ia chegar estragado. Como é que eu ia comer um sushi? Porque o salmão ia chegar estragado. Aqui em Uberlândia, a gente não está perto do mar. Então, novos horizontes se abrem. Então, por exemplo, como que eu aumento a longevidade das pessoas? Monitorando. Olha, se eu consigo monitorar a sua vida no sentido de, por exemplo, né, o seu relógio está monitorando quanto você caminha, ele te fala, ó, anda mais um pouco, levanta um pouquinho, vai, bebe mais água. Então, são parâmetros que eu começo a trazer de qualidade de vida que não existiam. Né? Então, por exemplo, eu não consigo fazer um óculos bem feito para a gente usar, né? Nós dois somos usuários dessa grande tecnologia, se não tiver uma máquina que faz. Sim. E essa máquina, ela tá cada vez melhor. Por que ela tá melhor? Porque ela usa N tecnologias diferentes. Eu tenho certeza que os desenvolvedores de lentes usam IA para acelerar seu trabalho. Então eu vou, por exemplo, trazer novas tecnologias que eu não conseguia. A gente tem uma empresa aqui dentro do MTI da área da saúde, que ela é focada em pesquisa clínica. Então, qual que é o grande, né, o sonho da empresa, a missão da empresa? É fazer com que a pesquisa clínica seja mais rápida e mais eficiente.
Se a pesquisa clínica é mais rápida e mais eficiente, novos remédios vão chegar mais rápido à população. E elas vão ter uma vida mais saudável, ou mais longeva, ou mais feliz no contexto geral, né? Existe um apoio hoje para quem tem. Alguém, por exemplo, está com uma boa ideia aí de montar uma startup, uma coisa assim, chegar para o MTI, chega lá para você, por exemplo. Ô, Fábio, eu estou com uma ideia aqui, bicho, que pode dar certo. Eu estou com um projeto que eu comecei a fazer, tudo e tal. Total, total. E não precisa ser boa a ideia também, não. Acontece muito isso. Todos os dias. Olha só. E a ideia não precisa ser boa. Não precisa mesmo. É, assim, a gente fala isso, parece engraçado, né? Mas não é. Tem que partir de algum ponto. O pessoal fala, né, que ó, o que você errar aqui vai ser o adubo da próxima ideia, né? Então, é experienciar, é estar por perto, é conhecer mais gente. Talvez alguém já passou por aquilo e vai te evitar um erro ou vai te acelerar um acerto. Ó, você tá fazendo isso? Não, peraí, vai por esse caminho aqui que eu já fiz isso no passado e assim funciona melhor. Então, sim, nós fazemos isso diariamente. Então, todos os dias chega alguém aqui e fala, tive uma ideia muito louca. E aí alguns são bem preocupados, assim, ó, vamos fazer um contrato de confidencialidade, que eu não quero que ninguém saiba a minha ideia e tal. Nós, via de regra, acreditamos, nós MTI, e eu principalmente, nós acreditamos que a ideia por si, ela não tem muito valor. A execução, ela tem mais valor do que a ideia. Então, se alguém me perguntar o que eu estou fazendo, eu conto. Porque o viés não está aí. Mas é óbvio, né? Quando a pessoa chega e ela é muito apaixonada pela ideia, a gente faz contrato de confidencialidade e tal, para que a pessoa fique confortável a expor a ideia. A gente ajuda a conectar, por exemplo, algum desenvolvedor de software para fazer o software, se for o caso, ou alguém que entenda daquele assunto para ajudar nesse meio de campo, né? Então, a gente existe para conectar. Então, qualquer ideia que apareça, por mais maluca que ela seja, a gente vai tentar as conexões, ainda que seja para o aprendizado. A conectividade aí é um fator importantíssimo, né? Total. A gente tem que pensar dessa forma, né? Nós somos seres gregários por natureza, a gente tem que estar junto uns aos outros. Existe algum projeto do MTI que você considera especialmente transformador para a nossa região? Especialmente transformador? Cara, eu diria que todos têm o seu viés, né? São mais de 70 empresas, né? Então tem de tudo um pouco. Mas os que eu mais gosto, assim, é quando a gente consegue juntar projetos diferentes. Por exemplo, alguém que trabalha com visão computacional, alguém que trabalha com caminhão que transporta de carga, soja e um outro que... E a gente junta projetos... eu sei um exemplo bom. Há uns anos atrás a gente fez uma parceria onde a gente estava desenvolvendo uma geladeira para venda de refrigerante, que ela era 100% automática. Então, tinha impressão 3D, tinha visão computacional, tinha meio de pagamento, e aí ela olhava seu rosto, destrancava a porta, aí você pega o que você quiser, quando você fechar tinha uma câmera que olha lá dentro, vê o que você pegou e cobrava no seu cartão. Então, esse projeto foi bem legal. Ele não andou na velocidade que a gente achava e tal, mas ele foi muito legal porque a gente conseguiu colocar na mesa 4 empresas para discutir como ia fazer, quem ia fazer o quê, e cada um trouxe as suas demandas, suas possibilidades. Esses são os projetos que mais me encantam, que a gente realmente vê a transformação. E daí vai ramificando, né, para outros projetos. Eu tenho certeza que todos desses projetos saíram dali com conhecimento novo. Como é que você imagina Uberlândia com todo esse potencial, esse hub tecnológico? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Você está muito novo ainda, você vai chegar lá antes dos 50. Pois é. Eu vou estar chegando nos 50 daqui a 10 anos, quase. Mas, bom, eu imagino tudo isso que a gente está fazendo exponencial. Então, se o MTI hoje tem 600 pessoas que vêm aqui todo dia, eu imagino 6 mil. 600 pessoas? Todos os dias. Eu imagino 6 mil. Tem 70 empresas, eu imagino 500. Então, eu imagino que tudo que a gente está fazendo tem muito sentido. E aí, nos cases de sucesso que nós temos da cidade, que foram lá nos últimos anos, não sei o número exato, mas alguém me falou alguma coisa de 5 bilhões de investimento, imagino que já estaremos nos 50 ou mais. Então,
parece que a gente acertou um caminho legal e as Sim. coisas estão indo para o caminho certo, sabe? E o Uberlândia tem vocação, né? Tem vocação. Mostrou vocação para ele. E aí tem uma questão de gravidade também, sabe? Quando todo mundo já está nesse inteirinho, mais gente vem. Então, por exemplo, a prefeitura está cada vez mais próximo e o próximo governo, independente de qual governo vai ser, ela vai querer estar próximo também, porque o movimento já é grande. E aí o empresariado também. E aí a startup também. Então todo mundo tá... Depende de política, né? De partidos. Independe. Lógico que as diferentes posições vão ter mais viés de ajudar uma coisa ou outra. E assim, o MTI é bastante agnóstico nesse sentido. A gente adota a mesma posição do Uber Hub, que é nós vamos cobrar todo mundo. Se você está me representando, eu entendo que eu tenho o direito de cobrar um bom resultado, claro, independente de quem seja. Mas a questão eu acho que a coisa já decolou, então a gravidade tende a aumentar e aumentar e aumentar e cada vez mais gente querer estar perto da gente. Na área do agronegócio, por exemplo, a MTI atua de que forma? Olha, tem vários projetos aqui, inclusive a startup mais numerosa que nós temos é do agro, que é a Anagro. Ela faz parte do MTI já há muitos anos, desde que a gente começou. Ela foi uma das primeiras que chegou ao antigo prédio. E a gente não tem como não circular esse cenário. É uma vocação da região, né? A gente tem uma região muito próspera no sentido do agro. E o agro está sofrendo essa transformação digital. Então é natural que caminhe próximo. E aí vai ter de tudo. A gente já viu pessoal usando satélite para detectar incêndio na fazenda ou para olhar a cor da folhagem e saber a saúde. Se tem alguma praga, né? O tipo de praga. De tudo, assim, é impressionante. Tem gente usando satélite para olhar a cor da folhagem, para tentar prever quanto isso vai ser de produção, para no fim fornecer garantia para tomada de crédito. Então, assim, é uma cadeia muito extensa. Tem outros desenvolvendo robôs que vão andar no campo. Então, tem de tudo um pouco. Tem uma solução que eu vi há um pouco tempo, que eles têm é portátil, parece uma pistolinha portátil, assim, que você encosta põe soja, ou põe milho, ou qualquer insumo, e você coloca e ele te fala quanto tem de proteína dentro, quanto tem de óleo. É bem impressionante, assim. Ele usa... espectrometria, uma tecnologia muito doida lá, analisa tudo com IA e te fala, essa cana tem tanto de açúcar aí dentro. Lá no campo. Antes de ir pra produção. Sem ir nem pro laboratório. É incrível. Então a gente tá vendo de tudo, tá? A gente fica até meio Você tá falando, assoberbado. Eu tô assim. viajando nessa história. É legal. É muito legal. Tem aquela coisa, né, de máquina que planta e colhe sozinha, né? Pois é, isso já é uma realidade, né? Pois é, isso já é uma realidade. Aí muita gente fala, né, mas tá acabando com o emprego do tratorista, por exemplo. Não é? Tá mesmo. Né? Sim. Mas aí ele vai ter vários outros empregos, como a gente falou antes, né? É uma transformação. Vai se especializar, né? Isso, da mesma forma como, sei lá, as pessoas não param de consumir uma coisa e começam a consumir outra. O cara vendia banana, ele vende maçã. Ele não quer parar de se movimentar, eu tenho certeza. E a gente também não quer parar de consumir. Só muda o formato, né? Então, da mesma forma que fecha-se a porta para uma coisa, abre-se a porta para outra coisa. Sim. O YouTube, por exemplo... É o poder da tecnologia, né? Ele difunde tecnologia, ele difunde conhecimento, ele difunde possibilidade. Eu, sozinho, na minha casa, com meu telefone, posso fazer um vídeo, postar e milhares de pessoas acompanharem. Né? É um pouco até massacrante esse volume, né, de informação, mas é o cenário que a gente vive. Até é interessante, né, que... Quando eu era criança, né, eu ia até a biblioteca para pegar uma Barça para tentar encontrar alguma coisa que eu queria aprender, ou que era um trabalho de escola e tal. E eu sabia aonde procurar. Agora eu não sei mais. É tanta possibilidade. Eu abro um buscador, um Google ou qualquer outro, tem 1 milhão de possibilidades ali para qualquer coisa que eu perguntar. E aí a questão passa a ser a curadoria, né? Como que eu trato a curadoria? Quem vai fazer curadoria para mim? Quem vai me dizer o que é confiável, né? E aí isso ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Se a gente pega os grandes produtos que estão
startups maiores, né, que estão sempre na mídia, Uhum. é igual o pessoal fala, o Airbnb é a maior hotelaria e não tem nenhum hotel e Uber. tal. Uber é o maior taxista e não tem carro. Eu tento pensar um pouco mais acima. Ele não é uma empresa de táxi. Ele é uma empresa de curadoria. Ele está fazendo uma curadoria de pessoas disponíveis e pessoas dispostas e fazendo essa interconexão. O Netflix, quando me sugere um filme, ele está fazendo uma curadoria baseado no que ele conhece de mim, do que eu vou gostar mais. Ou o Spotify com música, ou qualquer um desses grandes que a gente fala. Então, a gente até um pouco temerário, né? Porque quando a gente delega a terceira curadoria, eu acabo me privando ao novo um pouco. Isso Fica meio preguiçoso também, né? e eu caio numa bolha, né? Para me dar conforto, ele me joga numa bolha. E aí eu passo a ver só aquilo. Ele quer te ajudar, né? Ele quer me ajudar. E ele tá conseguindo. Mas eu não sei o que eu quero. Então, assim, esses dias eu achei engraçado que tava com os amigos e aí ele colocou o YouTube dele na televisão. E eu fiquei impressionado, porque não tem nenhum vídeo igual aos meus. Todos são completamente diferentes. Um universo novo pra mim. Música que eu nunca ouvi, vídeos de culinária que eu nunca tinha visto. Olha só. E eu pensei, aí eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, cara, eu tô numa bolha ali. Aí agora eu tô fazendo um exercício, eu mesmo, mental, que pelo menos uma vez na semana eu fico procurando uma coisa muito absurda pra dar uma revigorada no algoritmo ali, sabe? Você deve pensar, né? Porra, então existe isso? Eu não sei. Que barato. O MTI está mudando uma fase dele, né? Pro área, lá no Polo Tecnológico. Isso. Nós... Vai continuar instalado no Pátio Sabiá. Sim, Continua no Pátio continua. O que acontece foi, nós inauguramos em 2019 com um prédio próprio. Uhum. E aí, à medida que o tempo caminhou, nós tivemos a pandemia, que foi bastante traumática para nós. Nós somos uma aglomeração por natureza, né? A gente vive de aglomerar pessoas. Então, isso foi muito traumático para nós, porque a gente ficou literalmente fechado. E não tinha o que fazer. Inclusive, de maneira correta, na minha opinião. Claro. E não podia ser de outra forma. não podia ser de outra forma, né? Existia um risco muito grande. E aí nós entendemos, na época, que esse não era o meu trabalho. O meu trabalho não é necessariamente ser o prédio. Eu sou a entidade que gera as conexões. Então, o que faz mais sentido? Faz mais sentido estar em espaços onde a gente tem liberdade para crescer. E aí nós viemos aqui para o Pátio Sabiá. Foi incrível e é incrível até hoje. Aqui ficou muito bom, né? A gente que fica aqui todos os dias sabe que é uma delícia, né? é perto de tudo, tem todas as conveniências, segurança, de estacionamento, aula de inglês, bar, restaurante, cartório, tá tudo aqui. Praça da alimentação magnífica. Isso. E aí o que aconteceu? A hipótese estava correta. Tem até um estúdio de podcast. Tem até um estúdio de podcast, que é muito bom, por sinal. Mas aí o que a gente aprendeu? Que esse não é o meu negócio. Assim como o meu negócio também não é estúdio de podcast. Uhum. Então eu foquei mais em fazer as conexões comerciais, alçar voos maiores e procurar universidades em outro país que queiram compartilhar tecnologia e deixar a parte de infraestrutura a responsabilidade de quem sabe fazer. Então, eu passei 100% da responsabilidade infraestrutural para o pátio. E aí isso foi muito bom, porque a gente tem uma sinergia muito interessante. Nós somos uma aglomeração, nós somos muita gente. Sim. O pátio precisa de muita gente também para se movimentar. E aí agora surgiu essa oportunidade de fazer algo semelhante lá no área, no Polo Tecnológico. É o primeiro prédio, que está ficando pronto agora, nossa inauguração já vai acontecer. Lá na região sul, né? Isso, na região sul de Uberlândia. E nós já temos algumas startups lá. Então, faz muito sentido, né? Eu diria até que fico muito feliz em dizer que nós estamos lotados desde que a gente nasceu. Desde o outro prédio, viemos para cá, a gente expandiu aqui, foi reformando e expandindo e mais gente querendo chegar. Por quê? Porque faz sentido. A ideia é que a gente não vende metro quadrado, né? A gente vende um espaço onde tem as suas necessidades resolvidas. Como elas serão resolvidas? Eu não sei, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então, nós vamos nos
flexibilizar à medida do possível, obviamente, nem tudo é possível, mas o que for possível nós vamos fazer. E agora nós vamos levar esse mesmo benefício, né? Essa mesma facilidade para o área lá no Polo. Então, estou muito animado e fiquei muito feliz porque a gente não começou uma divulgação intensa, porque ainda não inaugurou, de fato, e nós já temos gente lá. A gente já tem startups atuando lá. Então a gente está naquela pressa de colocar tudo na... Não pode perder tempo. Não podemos perder tempo, porque o pessoal está batendo na porta já. Porque o área, inclusive, para você que nos acompanha, na semana que vem, nós vamos trazer aqui o Fábio Túlio, que é presidente da SUB, da Sank e tudo mais, e é o CEO, né, da Isso, área. ele é o fundador lá do Área Office. Do área. Então o Marco Túlio vai estar aqui para contar essa história toda do área, do MTI também, que está expandindo para lá também. Né? Foi bem legal. E aí, nos últimos anos, a gente fez algo semelhante para fora de Uberlândia também. E aí nós começamos, assim, lógico, né? Nós não conseguimos estar em todos os lugares. Claro. Mas a grande força que a gente tem é a diversidade das pessoas que estão aqui dentro com a gente e nossa agenda telefônica, né? Então, a gente fala que... Eu falo brincando que o MTI, ele tem 2 alicerces, portfólio e capilaridade. Se os 2 estiverem fortes, eu consigo resolver qualquer problema. Então, nós começamos com uma parceria com o Inova Educa lá em Dayatuba e Jaguariúna, com o Hub Moinho lá em Juiz de Fora. Bacana. E a gente foi até para Porto Velho. Então, assim, a gente começou a alçar voos mais distantes por entender que faz sentido, né? Então, hubs menores, não no melhor sentido possível, mais jovens que a gente, eles talvez não tenham ainda consolidado cases de sucesso, portfólio, capilaridade, agenda telefônica já mais extensa, parceria com a universidade, com a Embrapi, com as grandes indústrias. A gente consegue levar isso tudo uma vez, né? Você já começa pronto. Não é uma franquia, obviamente, porque eu tenho que respeitar as particularidades de cada cidade. Juiz de Fora, por exemplo, tem o Hub Moinho, ele é lindo, gigante, interessantíssimo, e ele tem a vocação local da cidade. Isso eu nunca vou alcançar. Bem, tem que respeitar. Eu conheço a vocação de Uberlândia, porque eu sou daqui e eu moro aqui. Então eu conheço as pessoas, a gente se relaciona e eu consigo entender. E nas outras cidades eu gostaria muito que sempre tivesse alguém de lá, local, que nos ajudasse a fazer aquilo se movimentar. E a receptividade é boa. É ótimo. A gente traz boa notícia, né? Eu fui para Juiz de Fora ano passado, eu acho, e a gente fez um roadshow nas indústrias da cidade, apresentando o que a gente estava fazendo e tal. Todo mundo fica muito empolgado, né? Porque, olha, eu vim aqui para trazer novidade, eu vim aqui para trazer notícia boa. E é uma novidade boa, né? Me traga seu pior problema que a gente vai resolver. Nesse mundo hoje tão cheio de sustos. Então, eu acho que faz muito sentido. Ô, Fábio, a gente tem papo aqui para mais 2 horas, né? Mas vamos... Não, sim. Outras oportunidades, né? Vamos ter outras oportunidades. Como eu já disse, a gente vai trazer aqui o Fábio Túlio para falar sobre o área no Polo Tecnológico Sul, sobre o MTI também, e outras personalidades aí que trabalham nessa área. Sim. O Roberto Viana, por exemplo, que a gente já está bolando com ele um bate-papo aqui. Então, é muita novidade boa que está vindo por aí, nessa área de tecnologia. Muito obrigado, viu, Fábio? Coisa boa. Eu que agradeço. E aí, convidar, né? Quem quiser conhecer o MTI, nós estamos de portas abertas para receber. Quem tiver uma ideia diferente, uma coisa, né, que precisar compartilhar para ver se aquilo se desenvolve ou não, a gente consegue ajudar. Tem empresas aqui dentro que montam produtos pequenos para teste. Então, entenda o MTI como um lugar para encontrar pessoas e para se desenvolver de alguma forma. Está aqui no Pátio Sabiá. Exatamente. E Anselmo Alves, 1111. E daqui a alguns dias, já de portas abertas lá no Polo Tecnológico Sul. Lá na Carioca, né? Isso. Eu não sei o número exato, mas Polo Tecnológico Sul só tem 2000 e cacetada, né? Vai lá, chega lá, é fácil. É fácil. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Muito feliz. Encerramos este primeiro capítulo do nosso Conexão MTI. Aguarde, na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais novidades. Até lá.